Pois é, turma, vencemos, mas não deu. Ficamos pelo caminho, não conseguimos o almejado G8 e a sonhada briga para chegar na Série B. Vencemos o Retrô, os outros resultados, por um resultado a gente não conseguiu. Poderia ter sido Floresta, poderia ter sido o Guarani, poderia ter sido o Brusque, né, que acabou rebaixando até o CSA. A Anápolis fez a parte dele, o Náutico fez a parte dele, mas a gente fez a nossa parte, pelo menos nesse jogo, mas acabou que ficamos na 9ª posição. Se tem algum alento aqui, escapamos de um rebaixamento, vou falar ainda isso sobre hoje, no vídeo de hoje, e teremos 10 jogos do Batistão para o ano que vem. É isso, meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, mas aqui é o balanço pós-jogo de Confiança 1, Retrô 0. Vou aproveitar e fazer um rápido balanço da Série C ao final do vídeo. Claro que depois a gente vai fazer isso com mais calma, com mais tempo, até mesmo em uma live onde a gente possa aprofundar essa discussão mais e mais. Beleza? Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu comentário. O que faltou para o Confiança chegar ao G8? Considere também se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. Agora a gente está prestes a encerrar a temporada. Daqui a uma semana a gente encerra após a final da Copa do Nordeste. Mas a gente vai seguir aqui acompanhando a Série C, repercutindo as novidades. Tem futebol feminino que vai vir aí, então o canal vai ficar ativo. Talvez diminua um pouco a frequência, porque não vai ter tanto que se falar. Mas a gente vai seguir falando bastante coisas aqui do Confiança. Vamos lá. Fatos que marcaram esse jogo, né? Primeiro é que o Confiança não jogou bem. Acho que foi uma partida que o Confiança fez um pouco aquém. Não conseguiu acelerar o jogo, não conseguiu pressionar o Retrô do jeito que dava. O time estava um pouco ansioso para fazer o gol. O Retrô, por sua vez, não fez um jogo que se esperava, que de um time rebaixado. Engrossou o jogo até onde pôde. Então, enfim, não foi uma bela apresentação do Confiança, mas foi o suficiente para vencer. Talvez a gente tivesse lamentado essa atuação ruim se o jogo do Brusque fosse empate. A gente precisaria de um saldo de gols que dificilmente esse time conseguiria, mesmo que os resultados estivessem ajudando. Então, fica aí uma nota de que Confiança venceu, mas não foi uma partida vistosa do Dragão. E aí vem o segundo fato. Eu imaginei que sem a presença de Valdo, aí você não tem Renilson no meio, acaba fragilizando o esquema de Luizinho, o 4-2-4. Quando tenta emular esse esquema com outros jogadores, o time deixa um buraco no meio, não vai bem, a defesa não se comporta bem. Infelizmente a gente tá com a dependência, infelizmente não, né? A gente tem uma dependência de Valdo grande e espero que ele esteja apto para fazer as duas partidas da final da Copa do Nordeste, mas sem Valdo e sem Renilson no meio, esse esquema de Luizinho ele não anda bem e parece que Luizinho não tem muita saída, outro esquema que funcione sem essas duas peças. Fica aí o pensamento para a próxima temporada, se é que Luizinho vai ficar. Outro fato do jogo que eu não sei até que ponto aconteceu no gramado, mas com certeza aconteceu na arquibancada, foi um olho no peixe, outro no gato, tá? Todo mundo olhando os jogos que estavam acontecendo em paralelo, torcendo. Terminou o primeiro tempo a gente vencendo, os outros resultados acontecendo. Estávamos no G8, mas logo que voltou para o jogo, o Brusque marcou, o Floresta marcou e acabou que a gente saiu do jogo, mas foi algo interessante, aflitivo e parece que mais uma vez, isso já aconteceu outras vezes, algumas vezes terminou com o final feliz, dessa vez terminou com o final melancólico. Mas apesar dessa aflição de um olho no peixe, outro no gato, no final a torcida reconheceu o esforço dos jogadores, aplaudiu, os chamou de guerreiros e tá certo. Os jogadores realmente não desistiram, fizeram a parte dele, pena que ficamos pelo caminho. Por fim, eu sempre falo do adversário, o Retrô encerrou com dignidade. O Retrô veio com um time praticamente todo reserva. Acho que só Volpe era titular, não conheço tão bem assim o Retrô para cravar isso, mas o Retrô foi pro jogo. Eu não sei se teve agrado para alguém para segurar esse jogo, se teve alguma mala aí pelos bastidores, mas o fato é que, olhando as quatro linhas, o Retrô buscou o jogo o tempo todo, se defendeu, quando estava empate fez a cera, enfim, vendeu caro a derrota, e se a gente tivesse classificado, teria vendido caro essa classificação. Enfim, Retrô agora volta para a Série C, D, e eu imagino que esse projeto deve dar as caras na Série C mais uma vez, logo logo.
Destaques desse jogo, vou trazer só um destaque: Maicon Aquino. Maicon Aquino, autor do gol, é um jogador que se esforça bastante, luta o tempo todo. Foi lá e conseguiu, depois de um bate-rebate, bola na trave, sobrou nele, e ele acabou marcando o gol. E eu vou trazer esse destaque de Maicon Aquino para lembrar que às vezes a gente fica pensando em jogadores de renome, medalhões, ou até o famoso jogador de Série B. A gente encontra Maicon Aquino na Série D, e ele veio, ajudou bastante o time, ajudou com gols decisivos. O gol da vitória sobre o Tombense foi dele, o gol de empate contra o Ituano foi dele, o gol da vitória de hoje foi dele. Então fica a lição aí pro scout do Confiança: se pensa muito em nomes, pensa muito numa grife, sendo que às vezes a solução está mais fácil, mais perto do que se imagina. E agora, para finalizar o vídeo de hoje, vamos fazer um balanço da Série C. O jogo, eu esqueci de falar do jogo, mas o jogo, eu já meio que já falei um pouquinho sobre o jogo, né? O Retrô até teve boas jogadas, nada que ameaçasse tanto o gol do Felipe. O Confiança chegava com mais perigo, ainda que o jogo fosse equilibrado, e a gente acabou criando mais chances, e por criar mais chances, era mais ou menos o que eu falava no meu pré-jogo. O Retrô cede muitas chances, se a gente tiver um alto volume de chances, uma hora a bola vai entrar, e acabou entrando no gol de Maicon Aquino. Não é um jogo assim, para quem não torce nem para Confiança nem para Retrô, não foi um jogo agradável de se assistir, não. Foi um jogo muito brigado, muito feio, poucas chances, nas finalizações muito grotescas, mas no final das contas fizemos o gol e vencemos a partida. Agora sim, fazer um rápido balanço da Série C. Mais um ano a gente fica fora do G8 por detalhes, por um ponto, dessa vez foi por um ponto. E a gente sempre vai lamentar aquele jogo, o jogo contra o ABC, que foi rebaixado, que a gente teve um pênalti para sair na frente, acabou tomando o gol, empatamos no finalzinho. Tem o jogo do Londrina, que eu acho que a gente empatou também esse jogo em casa, e nós tivemos 4 bolas na trave, ali a sorte não sorriu pra gente. Por outro lado, teve pontos que a gente não contava. Teve os 3 pontos contra o Ituano, que a gente sabia que era difícil ganhar lá. Contamos com uma falha do goleiro no primeiro gol, no gol de empate, depois um pênalti pro segundo. Foi ali teve uma dose de sorte também para conseguir esses 3 pontos. No final das contas, para um time que flertou perigosamente pro rebaixamento, chegou a ter 60% de chance de ser rebaixado, conseguimos terminar a Série C de forma digna entre os 10 primeiros, que é a posição que, para quem permanece, é a ideal para fazer 10 jogos na temporada que vem. Mas enfim, não foi uma Série C que a gente sentiu que nós tínhamos time para conseguir mais coisas. Talvez foi um comentário recorrente dos adversários aqui no canal. Mesmo naquela fase ruim onde Confiança perdia muito, teve 4 derrotas seguidas, empatava bastante, os adversários sempre vinham aqui dizer: esse time do Confiança é o time mais difícil que a gente enfrentou até agora, esse time não merece estar na zona de rebaixamento agora, não merece ter ficado fora do G8. E realmente, o time é muito interessante, mas tivemos problemas de gestão ali no início da Série C, problema de vestiário que demorou a ser contornado, acabou gerando um início muito ruim, uma zona de rebaixamento incômoda por muitas rodadas, e quando a gente saiu, a gente conseguiu ser esse Confiança aí de quase 2 meses sem perder. Tivemos uma derrota agora contra o Guarani, enfim, que deu para mostrar que esse time dava para ir longe, dava inclusive para subir de divisão. Mas é isso, a gente tem que se planejar da próxima vez para fazer uma Série C um pouco mais igualitária, um pouco mais constante, não com tantos altos e baixos. Não sempre contamos com essa arrancada que o Confiança tradicionalmente dá na reta final da Série C, só que um dia pode falhar, e no dia que falhar a gente cai. Então, tomar muito cuidado, olhar muito espelho do que o CSA aconteceu. O CSA vinha patinando, na hora de dar a arrancada, não só não arrancou, como acabou caindo para a Série D. E é isso. Quarta-feira, primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Seguimos vivos na temporada. Ainda temos história para contar, história para fazer. E daqui a uma semana, quem sabe, esse vídeo aqui comemorando a Copa do Nordeste. Por que não? Tem um dos sambas que eu mais gosto, e é para fechar, que é o da Mocidade, 92, 93. Sonhar não custa nada. Então, vamos sonhar. E quem sabe aí, daqui a uma semana estaremos comemorando a primeira Lampions League do Dragão. É isso, turma. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.